Para quem fala muito, como eu costumo falar, é muito mais importante aprender a ouvir para aí a gente poder falar. A experimentação de campo ela é fundamental para formar esse profissional que continua buscando cada vez mais conhecimento. Não existe indústria 4.0 sem dados confiáveis. Uma indústria que não mede, hoje ela trabalha no escuro. Ela trabalha sem ter dados, sem ter informação e ela não sabe que desvio isso pode sofrer no produto final dela. O equipamento sem o processo não atua de forma eficiente. Se analisa ainda muito a questão quanto isso custa e não quanto isso vale. Quem faz uma análise de dados eficiente vai se diferenciar no mercado, vai deixar de ser o projeto piloto para passar a ser um diferencial competitivo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Authenticast, esse podcast que conecta tecnologia autêntica a pessoas. E hoje a gente vai conectar você à Fluke por intermédio do Edgar Júnior, que está representando a empresa. Edgar, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você que está representando a Fluke Brasil. E a gente queria começar entendendo um pouquinho a sua história, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, muito obrigado, agradeço pelo convite. Fico muito feliz em a gente ter um espaço para poder falar sobre tecnologia para as indústrias, trazer todas as questões, tudo aquilo que a Fluke tem a possibilidade de incorporar no dia a dia das indústrias, né? Então agradeço a Autêntica pelo espaço, o Authenticast é uma honra estar aqui, um prazer. E a gente quer começar por você. Perfeito. Por pessoas. Conhecer um pouquinho da sua história e claro que depois ela se mistura com a Fluke, né? Legal. Começando um pouquinho da minha história, né? Como que eu fui parar na Fluke? Essa trajetória até chegada na Fluke era ali por volta de 2003, 2004, eu começo a trabalhar num escritório de engenharia de telecomunicações. Construímos torres de telecomunicações na época. E eu era office boy. As pessoas pagavam contas no banco naquela época. Tinha uma pessoa para ir ao banco pagar as contas e eu fazia isso naquele momento. E aí fui ganhando posições dentro da empresa até chegar à área de campo. Fui para campo e nessas medições tinha a parte da elétrica. E aí eu fazia medições em quadros elétricos. Sem experiência, sem curso técnico, sem conhecimento. Sem absolutamente nada. Simplesmente me deram um equipamento, vai lá para campo e você precisa fazer uma medição do quadro de energia. E dentro das minhas primeiras 3, 4 experiências, eu explodi um multímetro na minha mão. Então... É assim que se aprende, né? Traumatizante, perigoso, e a partir daquele incidente... Eu levei essa situação para a gerência na época, né? É realmente traumatizante, para quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. O gerente mudou a linha de equipamentos para a Fluke. E foi meu primeiro contato como usuário de equipamentos Fluke. A partir daquele momento eu passei a utilizar equipamentos da Fluke, né? Utilizei por um bom período de tempo. Dentro dessa empresa ainda eu fui estudar engenharia elétrica. E aí começo a ter mais contato ainda com a parte elétrica, com toda a área de manutenção de fato. E aí, depois disso, em 2015, eu me inscrevo para uma vaga no suporte técnico da Fluke. É onde começa a minha carreira, de fato, dentro da Fluke. O equipamento que eu utilizava passa a ser a marca que eu atuo. Então foi uma transição muito legal. E aí, dentro da Fluke também, eu passo a migrar de áreas, né? Eu fiquei, acho que 3 anos no suporte técnico. Aproximadamente 3 anos. E aí, por ter um perfil muito falante, por ter um perfil de conversar bastante, querer saber das situações, começo a ganhar mais oportunidades de ir a campo, de entender um pouco mais as dificuldades e dores do cliente na prática. E com isso, me fizeram uma proposta para me ligar para a área comercial. E hoje você está gerente de vendas. Positivo. Estou como gerente de vendas hoje. Fui fazer gestão comercial, fui fazer gestão estratégica de negócios, fui focar e desenvolver uma área na qual eu nunca tinha atuado, sempre fiquei muito focado na parte técnica e estou aprendendo até hoje, né? Acho que tudo a gente segue aprendendo, tanto técnica quanto comercialmente, a gente nunca tem conhecimento total das áreas, né? Então estou buscando aí me aperfeiçoar e aprender um pouquinho mais sobre cada tema.
Que história bacana, né? Então, você acho que consegue defender a Fluke mais do que ninguém, né? Porque foi seu primeiro contato ali, né? Como usuário. Explodir um equipamento e ser salvo pela Fluke. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem ainda não conhece, quais são, né, qual é a área de atuação da Fluke, como que ela atua no Brasil. Perfeito. A Fluke, ela tem um slogan que eu acho que é o que a gente mais defende, né? Que é Fluke mantendo o seu mundo funcionando. Todas as indústrias possuem manutenções, necessitam de sistemas de manutenção e a Fluke está envolta diretamente nesse tópico, né? Em manter as indústrias operando, manter os processos produtivos, manter a eficiência do processo, manter a eficiência energética de uma indústria, e novos desenvolvimentos também, né? A parte de dados, a parte de redes, a parte de sistemas fotovoltaicos. Então a Fluke ela tem uma gama de soluções que atendem diversas áreas, muito focada na manutenção do processo, que o processo se mantenha de forma eficiente e saudável. Então essa é uma das preocupações, talvez das maiores que a Fluke tem. Então a Fluke está envolta em muitos processos no dia a dia, onde grande parte dos usuários não tem nem ideia, né? Então, o processo produtivo do ramo alimentício, vou pegar isso como exemplo. Eu ia te pedir, porque eu sou essa grande parte. Então, eu trabalho muito bem com exemplos. Certo. Então, o processo produtivo, uma massa de macarrão. Sim. Ela tem que ser preparada numa temperatura exata. Se aquela temperatura aumenta, eu perco matéria-prima, e se ela fica abaixo do que eu preciso, a produção reduz. Como que a gente controla essa faixa de temperatura? Com sensores. Quem trabalha com sensores? A Fluke. A Fluke tem equipamentos justamente para calibração desses sensores que garantem que o processo todo funcione dentro da temperatura indicada, para que eu não perca a matéria-prima ou para que eu não perca a produção. Então, esse é um dos exemplos, né, de vários que a gente pode trazer dentro das indústrias, de como a Fluke vai trabalhar ali, por trás, nos bastidores, quase que de forma subliminar. Então, tudo que hoje tem em um mercado, por exemplo, existe um processo. Se existe um processo, deve existir a Fluke ali por trás desse processo. Então, mantendo o mundo funcionando é porque vários e vários processos a Fluke está atrelada. Processos de mineração, processos de óleo e gás, então extração de petróleo, a Fluke vai estar lá, parte do alimentício, siderurgia, então são várias linhas, data center, tudo que está envolvido no nosso dia a dia de alguma forma, existe alguma necessidade de atuação da Fluke. E a Fluke, ela tem essa autonomia de trabalhar ou ela está ligada a outras empresas para atuar? A Fluke hoje ela atua, na verdade a Fluke tem vários grupos dentro da Fluke. Uhum. Vou tentar explicar assim como que funciona. Né, nesse mundo A Fluke ela tem globalizado. sinergia com várias linhas de processo, de produção. Então, automação. A Fluke não tem nada voltado para automação, mas possui medidores para fazer a identificação destes circuitos, se eu tenho o sinal correto para alimentar o meu sistema de automação. E dentro da própria Fluke existem linhas de produtos segmentadas. Então eu tenho uma linha específica que se chama Fluke Networks, que é voltada para a parte de dados, de redes, de sinais, de comandos nesse sentido. Eu tenho a linha da Fluke Calibration, que é uma linha que vem de calibradores, né? Os calibradores são justamente o que calibram os próprios equipamentos da Fluke industrial. Então eu tenho multímetros e alicates, como eu valido a calibração desses equipamentos? A Fluke tem os próprios calibradores na linha de Fluke Calibration. A linha hoje de FPI, de Fluke Process Instruments, é uma linha voltada para a parte de sensores, de medição, de componentes que estão ali atrelados direto no processo do cliente, né? Não são os equipamentos portáteis do dia a dia. Então, dentro da própria Fluke existe uma gama de linhas de produtos que cada uma vai ter uma sinergia com algum tipo de área em específica. Então, hoje temos medidores de sistemas de placas solares, né, que medem a eficiência de placas solares.
A Fluke não fabrica as placas solares, mas faz essa atuação em conjunto com esses fabricantes para que a gente possa fazer a validação desses sistemas. A mesma coisa de cabos de rede. Também não vendemos, não fazemos cabos de rede, mas os fabricantes validam os seus cabos de rede com os equipamentos da Fluke. Então também tem essa sinergia com esses fabricantes, outros perfis de fabricantes. Vocês podem esperar hoje um programa um pouco mais técnico, e isso é muito bom, porque a gente vai usar e abusar do know-how do Edgar para a gente ter um aulão aqui de, entre outras áreas, de instrumentação. Mas eu quero não deixar passar essa fala sua de estar gerente de vendas. E eu queria ver com você como é que, porque a gente está vivendo uma transição de tudo, né? Uma era de IA, de mudança. E eu queria saber como é que é essa mudança. Você falou até que ia lá pagar boleto, né, para as pessoas. E olha, esse cargo nem existe mais. Não existe. Né? Hoje eu nem sei o que faz um menor aprendiz. Também não faço ideia. Então, e como é que está um gerente de vendas? Como é que foi essa evolução? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, de tudo que ele teve que fazer, né, dessa transformação. E o que esse cara faz hoje? O que ele precisou se aprimorar e mudar para ser esse profissional do futuro e que todo mundo espera? Eu acho que, primeiramente, entender um pouco das soluções do portfólio, né? Falando de Fluke, mas isso serve, obviamente, para qualquer outro perfil de carreira que você esteja conduzindo. Entender um pouco mais, de forma mais aprofundada, a tua linha de produtos, no caso, ou o teu produto específico, o teu serviço que você oferta. Então, buscar conhecimento dentro dessa linha e aprimorar, talvez, qualidades que você já possua, né? Eu sempre busquei ser muito comunicativo, muito falante, então eu tive especificamente uma pessoa que me incentivou e falou, poxa, você tem um perfil para trabalhar na área comercial. E, como eu comentei, não tinha experiência alguma nisso, né? Nunca tinha vendido um parafuso, nunca tinha trabalhado na área comercial com nada. E aí eu fui incentivado pelo fato de, poxa, você conhece o produto, você tem uma didática boa, uma oratória interessante, por que não aprimorar isso? E foi a partir daí que eu fui buscar conhecimento, né? Não só o conhecimento de estudos, mas o conhecimento prático, porque eu acho que onde a gente aprende muito é na prática, no dia a dia. No meu caso, no chão de fábrica, é visitar as equipes de manutenção, entender as dores e propor as soluções, né, para os nossos clientes. Então, ter esse contato do dia a dia, sem dúvida, ele faz toda a diferença para o teu aprendizado, porque cada cliente, cada necessidade é diferente da outra. Então, não adianta você decorar um discurso, não adianta você ter setado ali, eu vou falar sobre isso, porque isso pode não ser interessante para o teu cliente, para a pessoa que você está falando naquele momento. Então, é importante, para quem fala muito, como eu costumo falar muito, é muito mais importante aprender a ouvir, para aí a gente poder falar as coisas certas, né? O que vai atender às expectativas e, principalmente, solucionar as dores daquela pessoa. Então, eu acho que é um processo, né? De forma resumida, é um processo de aprendizado contínuo e de muita experimentação de campo. Acho que a experimentação de campo ela é fundamental para formar esse profissional que continua buscando cada vez mais conhecimento. Em nenhum momento da sua fala você usou a palavra produto, mas várias vezes você usou a palavra solução. E eu acho que quem vende produto hoje já não existe mais esse cara, né? E dentro dessa situação de solução entram as parcerias, né? Como, por exemplo, o que se faz junto com a Autêntica, né? Porque nem sempre você tem essa venda de solução, mas você às vezes tem esse parceiro que vai trabalhar junto com você para o mesmo cliente. Como é que você vê isso? É muito importante esse ponto, justamente porque ele traz essa realidade que a Fluke enxerga para o cenário, né? Produto, todo mundo pode ofertar produto.
solução é a partir do momento que eu vou entender essa necessidade para aí eu ter a sugestão de aplicação de produto, né? E eu vou te dar um exemplo de se eu tenho uma caixa que eu quero entregar essa caixa para alguém, né? Ninguém vai querer essa solução. Isso não vai ser uma solução, a não ser que você precise carregar alguma coisa dentro da caixa. Então, esse trabalho de campo que a Autêntica propõe, ela tem muita similaridade com o que a Fluke busca, que é o trabalho próximo ao cliente final, que é entender desde os processos de chão de fábrica, de manutenção, de produção, de gestão, de engenharia, e incorporar todo esse sistema para oferecer essa solução. Então, desde a minha primeira conversa com o pessoal da Autêntica, sempre foi muito fundamentado nesse quesito de oferecer a solução, entender o sistema do cliente, entender os problemas e as dificuldades que esse cliente enfrenta, para aí a gente poder incorporar uma solução que dentro dessa solução vai ter um produto. Mas o produto, ele não é o foco do negócio. É trazer o foco para a solução, para como resolver essa dor que esse cliente possui hoje. Então, eu vejo muito dentro desse cenário, essa parceria tem um caminho gigante para prosseguir, porque a nossa similaridade de discurso é muito grande. Eu acho que clientes em comum também, então a gente tem muito espaço para ganhar. Eu acho que a gente poderia agora falar um pouquinho de alguns temas que são essenciais, né, para qualquer operação industrial. A gente faz essa série aqui, que é fazer o básico, né? Eu acho que a ideia é chegar numa transformação, a gente está chegando, né, passando já do ponto de fazer essa chegada na indústria 4.0 e a gente sabe, né, até queria ouvir, a gente sempre ouve aqui a opinião de quanto que a nossa indústria brasileira está longe ou está perto. Percepção, né? Vamos falar um pouquinho quando a gente fala um pouquinho de indústria 4.0, e a sua pergunta foi muito ampla, porque fala de Brasil. A gente está falando de um continente, estamos falando de um país gigante, de proporções absurdas e de desigualdades políticas, geográficas e industriais. Isso se reflete da mesma forma na indústria. Então, eu tenho indústrias que hoje vão estar trabalhando com robôs autônomos, que são processos incríveis, e vou ter indústrias 100% manuais, praticamente. Então, são realidades muito distintas que simplesmente estão refletindo o que o Brasil é, um mundo de desigualdades. Então você vai ter ilhas de tecnologias que são surpreendentes. Eu cheguei numa fábrica num determinado momento e ter 2 pessoas trabalhando na fábrica, e a fábrica com 9 linhas operacionais, tudo rodando. Eu falei, que incrível, tem 2 pessoas e as 2 pessoas só supervisionando os processos. Na frente de monitores, tudo automatizado. Mas mesmo essas indústrias que têm sistemas tão avançados, tão tecnológicos, em alguns momentos pecam no básico, né? Então, acho que o primeiro passo para a indústria 4.0, para tecnologia, para inovação, é fazer o básico bem feito. Então, o básico bem feito, ele precede qualquer estudo que deva seguir no avanço tecnológico. E o básico bem feito, para a Fluke, ele tem um nome muito forte: segurança. Ótimo. Vão ter outros nomes que estão atrelados, né? Eu costumo sempre elencar no mínimo 5 diferenciais que a Fluke vai trazer para a realidade da indústria. E segurança é o primeiro deles, o primeiro pilar, vamos dizer assim. E então, a partir do momento que nós trabalhamos com a condição da segurança, você, a partir desse ponto, pode trabalhar todos os demais, né? E falando de indústria 4.0 especificamente, não existe indústria 4.0 sem dados confiáveis. Primeira coisa que eu costumo usar uma frase: eu preciso de um software, antes do software vem o sensor, antes do sensor eu preciso ter dados confiáveis. Eu preciso saber se aquele sensor coleta dados de forma confiável. Então,
todo o ecossistema ele vai partir de uma instrumentação, de uma parte de equipamentos que precisam ser confiáveis o suficiente para que a gente consiga aí seguir com a indústria 4.0. Então, dentro dos pilares que eu coloco da Fluke, a confiabilidade, né, a precisão na minha medição, ela também é destacada. Então, além da segurança, eu cito muito esse fator de confiabilidade da medição. E a partir desse ponto, a gente pode seguir, né, para a internet das coisas, para os sensores, para o IoT, para todas essas demandas que existem dentro da indústria, visualizando o 4.0. Mas, como a gente falou, o que se vê na grande maioria, a indústria ainda está atrás, muito aquém do que se esperava para a indústria 4.0 nesse momento. Algumas um pouco à frente, outras um pouco atrás, mas acho que na média geral, numa análise geral das indústrias, eu acho que a gente ainda está um pouco atrás do que deveríamos, né? E isso também tem que estar dentro da nossa realidade. Estamos no Brasil, toda essa questão de diversidade, de geográfica, a parte de renda mesmo, né? Ter uma diferença de ganhos extremas, mas você vê indústrias que têm hoje matrizes em outros países, tendem a investir muito mais em tecnologia, mesmo estando no Brasil. Se é uma indústria 100% nacional, corre um pouco mais atrás dessa necessidade da industrialização, da tecnologia, da análise de dados. Então, ainda é muito diversificado a indústria 4.0 para o Brasil. Eu achei esse seu raio-x cirúrgico. Então, feito isso, você nos deu 3 caminhos aqui importantes, né? Que é a segurança, medição e essa parte mais avançada de IoT e tal. Como você quer organizar isso para a gente falar do que a Fluke oferece? Você acha que a gente pode começar pela parte de segurança ou de instrumentação? Acho que podemos falar de segurança, porque... Tá. Então, o que seria uma empresa otimizada nessa questão de segurança? O que ela teria que ter de básico, já que a gente está falando de básico? Em termos de equipamento, de solução, de planejamento. Planejamento acho que é a base de tudo, né? Sim, sem dúvidas. Eu vou voltar um pouquinho no exemplo que eu te disse da minha situação onde eu explodi um multímetro. Boa. Vou voltar nesse exemplo porque... O porquê seria fundamental. Exato. Então, por quê? Primeiro, eu não tinha capacitação técnica nenhuma. Zero. Eu era um curioso que alguém deu um equipamento na mão e falou, a partir de agora a tua função é essa. Simples assim. E aí eu fui Sem pra juízo, campo. nem é você. Pois é. E aí eu fui para campo nessa situação. Segundo, eu tinha um equipamento que não era o indicado para esse tipo de aplicação. Aí a gente entra nas questões de categoria de segurança, aplicação de produto. Então, era uma pessoa sem capacitação técnica, um produto que não era o adequado e zero procedimento de medição. Então, eu não tinha um procedimento, eu não tinha uma folha que me indicasse. Você vai conectar a ponta de prova em tal lugar, a outra ponta de prova em tal lugar e vai girar o seletor do multímetro para tal posição. Então, a capacitação técnica do usuário, o produto correto, né, para ser o produto indicado para aquela aplicação e um procedimento de medição. Eu acho que são os 3 tópicos fundamentais para quando a gente fala de segurança. O que a Fluke vai trazer de diferencial nesse sentido, né? Então, a Fluke vai trabalhar com equipamentos categoria 3 e 4 de medição, né? São as categorias mais elevadas do sentido de baixa tensão. Então, são equipamentos aptos para eu fazer uma medição ali na saída de um transformador, coisa que o meu multímetro, desse exemplo, não servia nem para um painel elétrico. Então, é mais ou menos nessa proporção. E eles vão ter apelos de segurança muito forte, né? Todos os equipamentos da Fluke hoje dessa linha de medição, eles possuem certificação de laboratórios independentes, né? Ou seja, é a Fluke que manda o equipamento para que um laboratório independente faça os testes e dê o selo dele, aprovando, falando, olha, o equipamento da Fluke, né, está apto a fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Então, são certificações independentes. Então, esse é um dos cenários. Outra questão que é muito forte para essa linha de multímetros, principalmente, é a questão da proteção de escala, né? Então, quando a gente faz uma seleção incorreta da nossa medição,
o multímetro ele me protege. Ele não explode na minha mão, como foi no meu exemplo. Então é um multímetro que ele tem essa tecnologia para me proteger, se por acaso eu fizer uma ligação incorreta. Na época eu era um técnico sem nenhum conhecimento. Mas mesmo um técnico com conhecimento que está no campo 8, 9, 10 horas trabalhando, em algum momento ele vai ter uma fadiga e ele pode fazer uma seleção incorreta. E se ele não tem um equipamento que protege, ele não vai ter essa condição de segurança, né? Então, é um ponto muito importante que um equipamento possa me trazer esse benefício, que eu possa trabalhar em segurança. Então... Perfeito. E aí, você acabou já cruzando um pouco essa questão da instrumentação, né? Sim. Com a medição. Mas, assim, na prática, o que exatamente a gente está falando? Qual é o peso da instrumentação dentro da operação industrial, na sua opinião? É muito grande. A gente não vai conseguir controlar, mais um slogan da Fluke, hein? A gente não controla aquilo que a gente não mede. Você não consegue controlar aquilo que você não pode medir. E a medição, ela é a base de tudo dentro dessa indústria, né? Eu trouxe o exemplo aí da indústria alimentícia com a temperatura, mas quando a gente aborda outras grandezas que a Fluke vai trabalhar, né? As grandezas de elétrica, por exemplo. Então, se eu tenho um pico de tensão num determinado equipamento, ele sofre uma queima, pode ser uma parada na planta, uma parada numa planta num lugar mais remoto, eu posso estar falando de repente, ficar 48 horas sem energia elétrica. 48 horas sem produção. Quanto custa a hora da produção para essa indústria? Então, por uma falha que poderia ter sido medida, né, poderia ter sido diagnosticada de forma preventiva, nós podemos ficar 48 horas sem produzir. Então, a instrumentação ela vai estar diretamente atrelada ao processo e à qualidade com que eu entrego o meu processo, a qualidade com que eu vou fornecer os meus materiais, né? Uma variação de temperatura pode afetar diretamente a qualidade do meu macarrão. Então, para o meu usuário dizer, pô, esse macarrão não está mais legal como era antigamente, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação de comprar um alimento e falar, nossa, mas era melhor antigamente, né? Então, talvez houve alguma mudança no processo, alguma mudança sensível que pode ter piorado a qualidade disso. Então, nisso a instrumentação está lá. Então, uma indústria que não mede, hoje ela trabalha no escuro. Ela trabalha sem ter dados, sem ter informação, e ela não sabe que desvio isso pode sofrer no produto final dela. Então, tem muita coisa dentro do processo industrial interligado à instrumentação, né? Que a instrumentação, como eu disse no início ali, ela vai estar por trás de tudo. Ela está por trás de tudo que está acontecendo dentro da indústria. E sem uma instrumentação que nos forneça segurança, confiabilidade, nada disso vai gerar um bom resultado. Tende a gerar maus resultados dentro desses processos. Eu estava receosa de perguntar se a instrumentação ela está diretamente ligada a um trabalho de prevenção árduo, assim, de forma correta, mas ela está sempre ligada a esse trabalho de prevenção. Sim e não. Porque uma indústria ela pode ter uma equipe que está muito bem equipada com instrumentos de medição. Mas aí entra o outro tópico que a gente colocou, que é a questão do procedimento. Eu posso estar usando esses mesmos equipamentos para trabalhar de uma forma corretiva. E com isso, o ganho do instrumento em si, o produto passa a ser só um produto e não uma solução. Porque eu vou trabalhar com ele de forma corretiva. Eu tive uma parada na linha X. Poxa, traz os equipamentos, vamos fazer essa medição, vamos ver o que está acontecendo. Eu tinha que ter feito isso de forma antecipada. Eu tinha que trabalhar com a manutenção preditiva. Eu tinha que ter dados que eu conseguisse monitorar esse sistema, né? Acompanhar os perfis de falhas, o aumento da severidade de um problema, porque essa linha que parou, talvez ela estava dando um indicativo de aumento de temperatura ao longo de 6 meses.
E se eu não fiz esse acompanhamento e eu tinha um equipamento de termografia da Fluke lá embaixo da mesa, mas a minha inspeção é semestral, então não adianta. Se você tem um equipamento e não utiliza ele no dia a dia da equipe, né, da manutenção preditiva, ele também não vai ter grande funcionalidade. Sim. E eu falo muito sobre isso, inclusive para os usuários de Fluke, porque muitas vezes ele compra um equipamento, vou dar um exemplo, um analisador de qualidade de energia, e ele só faz o acompanhamento da tensão. É você subutilizar o produto. O produto tem muito mais para te oferecer, mas você precisa ter isso implantado no teu processo diário, porque senão ele passa a atuar simplesmente como um equipamento para correção de problemas. E você tem um equipamento que vai poder te dar a previsão de problemas. Então, antes deles serem falhas reais. E é nesse sentido que eu digo que o equipamento sem o processo não atua de forma eficiente. Edgar, vamos tentar falar um pouquinho sobre compras, né, inteligentes. Tentar falar um pouquinho de ferramentas mesmo. Aí vou precisar de cola aqui, tá? Termografia, análise de vibração, multímetros. Falar um pouquinho como que esses recursos, né, eles podem se traduzir em ganhos reais nessas operações que a gente está falando. Ou, se não esses que eu citei, o que você falaria hoje de compras inteligentes e essenciais para os empresários? Certo. Termografia, acabei de usar um exemplo aqui, né, de uma parada numa linha, mas outro exemplo que eu posso trazer para a termografia é um ponto de aquecimento num painel. Então, se eu tenho um painel que tem ali um ponto de aquecimento, não sendo feito nenhum trabalho nisso, isso pode, em algum momento, gerar um incêndio no painel. Um incêndio numa indústria pode ser de grandes proporções, pode gerar risco à vida, né, dos próprios colaboradores, mas também é o processo produtivo, tem uma parada, tem vários riscos nesse sentido. Você perguntou também sobre a parte mecânica, parte de vibração. Então, com a instrumentação, né, com a parte dos equipamentos corretos e processos corretos definidos, eu consigo ter rotas para inspecionar como que está a vida útil desse motor, qual que é a previsão de vida útil desse motor. E com isso, o que a indústria pode fazer? Eu posso reduzir os meus backups, né, reduzir os meus ativos em estoque, porque eu tenho uma ideia de quando aquele motor vai dar problema. Existem essa questão da manutenção corretiva, quebrou, a gente conserta, e existe também uma manutenção que ela é... Vou tentar trazer um exemplo mais prático. Pneu do carro. Pneu do carro, o fabricante recomenda que a gente troque com 50 mil, por exemplo. Mas existem várias situações de como esse pneu vai rodar. Se você vai rodar em estrada de terra, se você vai rodar em... Então, o dia a dia é que vai te trazer essa percepção e essa visibilidade do momento de trocar o seu pneu. Se você troca ele com 50, talvez, se você só rodou em estrada bonitas, recapeadas, estradas novas, o pneu pode rodar 80 mil. Mas o caso contrário, você passa por muito buraco, por estrada de terra, talvez esse pneu tenha que ser trocado com 30 mil. E qual é o momento certo de trocar esse pneu? Então, entra muito nisso essa questão de você ter essa manutenção preditiva, de analisar os dados para saber. Então, quando eu vou comprar outro pneu para trocar? Nos 50, nos 30, nos 80? Né? Então, isso interfere diretamente nos fluxos de caixa das companhias, de terem mais ativos, de terem outras soluções ali, peças de reparo. Então, com essa forma preditiva de trabalhar, a gente consegue ter muito mais programação de compras também. Então, ter essa visibilidade de quando essa peça pode me apresentar um problema para fazer essa substituição. A parte de multímetros e equipamentos, eles são mais volumosos, né? Então, a indústria costuma ter um por eletricista. Poxa, quanto tempo dura um multímetro? Eu tenho hoje um alicate amperímetro em linha que ele tem a condição de garantia vitalícia. Então, são diferenciais que talvez o usuário enxergue, poxa, mas a partir do momento que eu entrego um equipamento desse para um eletricista,
esse produto não deve me apresentar problema nunca mais. Eu não vou ter uma substituição de alicates ou de multímetros numa recorrência tão grande. Então, vale a pena a gente fazer essa análise do retorno do investimento, né? Basicamente, é isso que a indústria precisa prever. Em algumas outras soluções, como a parte de acústica, hoje a Fluke tem produtos para detecção de vazamentos, tudo que impacta direto no processo produtivo e no estudo de eficiência energética da companhia, né? Então, o quanto eu gasto a mais na parte por desperdícios de vazamentos de ar comprimido, de vapor. Então, todas essas grandezas que a Fluke atua dentro dos equipamentos de medição, elas vão estar diretamente atreladas à condição de compras inteligentes, né? Que foi o teu questionamento, de saber o quanto eu preciso investir em instrumentação para deixar de investir em peças de reposição e paradas não programadas, né? Porque é o pior problema, que é o custo além do custo do processo. E você tem ideia de se essa lição de casa ou se isso for bem feito, o quanto que uma empresa, uma indústria pode ter de ganhos ou de economia lá na frente, nas operações? Tudo vai variar muito de acordo com o perfil da indústria, né? Com o perfil de cada processo. Sempre há uma economia. O objetivo é sempre trazer essa economia. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que é o mais latente aí dos últimos tempos. Quando a gente fala sobre eficiência energética, eu citei um produto que é um equipamento focado na detecção de vazamentos. Hoje, qual era a mecânica padrão, né? Qual era o procedimento padrão até se ter essa solução de imageamento acústico? Você tinha um problema de queda de pressão de rede na indústria, se comprava mais um compressor. E era isso. E era um problema que não resolvia. A causa raiz continuava sendo vazamentos. Mas o que se tinha para sanar aquele problema? Bota outro compressor em linha, outro compressor em linha. E isso a gente chegou hoje em indústrias que tem 10 compressores rodando. 10 compressores rodando, se eu pegar um compressor ali médio, não sei, não faço ideia, né? Mas o custo dele deve estar em aproximadamente R$300 mil. E daqui a um ano ele vai ter queda de pressão na rede, ele precisa botar outro compressor. E assim, conforme o processo produtivo aumenta. A estimativa que a Fluke traz para o mercado é que 25% do ar comprimido gerado dentro de uma indústria que não tem um sistema de manutenção é para suprir vazamentos. Então, a gente tem historicamente já indústrias que pararam 2 compressores no processo fazendo o trabalho de correção de vazamentos. E aí eu não estou falando só do custo do compressor, porque tem o custo da energia do compressor, o custo da manutenção, o custo da hora homem de trabalho na manutenção do compressor. Então são custos ali que no final de um ano, fora o custo do vazamento em si, a gente vai chegar em 2 milhões, 3 milhões de custo adicional para essa indústria. Custo não previsto, né? Então, esse é um dos cenários assim que eu posso te dizer que traz um retorno de investimento mais rápido para os clientes, esse sistema de manutenção preditiva e de trabalho na detecção de vazamentos, porque era um cenário que até então não existia um equipamento focado para isso. Então a Fluke desenvolveu um equipamento para trazer uma solução para o cliente. Eu acho que vocês, Autêntica e Fluke, têm uma sinergia muito grande nesse sentido de não deixar o cliente na mão, né? A Autêntica não dorme, tá 24 horas, porque a indústria também não dorme. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, nessa potencialidade de não deixar o cliente na mão, de levar a solução para ele, porque a Autêntica tem esse know-how de estar ali, né, no momento que o cliente precisa. Sim, e foi justamente essa uma das condições que, quando a gente fez a nossa primeira conversa, Autêntica e Fluke, eu pude entender essa sinergia do negócio e como isso funcionaria. Porque essa proposta de solução, ela depende de uma cadeia, de um ecossistema mesmo. Do fabricante, do distribuidor
e do cliente final, que valida toda essa proposta que vem do fabricante ao distribuidor, sem trazer a solução para o cliente final, é inválida. Então, por isso esse processo de estar em campo, de estar acompanhando o cliente, fazendo visitas ao cliente final, levando as soluções, propondo melhorias, né? Porque é fundamental que o nosso cliente tenha melhorias no processo dele. Se eu ficar propondo sempre a mesma solução, é uma solução única que eu trago para o meu cliente, em algum momento, essa solução, ele já vai ter o know-how de como resolver, de como trazer isso para o dia a dia dele, né? Incorporar no dia a dia do cliente. Então, a Autêntica está muito onde as coisas acontecem. Na fábrica, na indústria, fazendo essas visitas, fazendo as ações de campo. E é a proposta número 1 da Fluke hoje, que o distribuidor esteja em campo, que ofereça a solução Fluke, que mostre no dia a dia o quanto essa solução agrega, né? Então, a gente acredita muito nesse sistema de fabricante, nessa cadeia que traz fabricante, distribuidor e cliente final, para que chegue na ponta o nosso produto e aí seja incorporado dentro da solução para o cliente, né? A gente ter essa visão focada no cliente. Então, acho que essa similaridade de discurso traz um benefício muito importante para a nossa relação. Você falou, a gente está falando muito assim do básico, né, da medição, do tanto que isso é importante, mas lá na frente também você falou da importância dos dados, de IoT, então eu queria que você focasse um pouco para quem está mais adiantado. Legal. Nessas soluções. Perfeito. Eu vou trazer primeiro um panorama de uma condição importante. A Fluke hoje tem um aplicativo, que não pode estar tanto no smartphone quanto um software, que pode estar no computador, que se chama Fluke Connect. Tá? E eu gosto muito de comentar sempre sobre o Fluke Connect, porque ele é uma ferramenta que consegue incorporar vários medidores, várias grandezas de medição e trazer isso para um relatório único. É um exemplo que eu costumo trazer, né? Então, entrou um novo colaborador na manutenção elétrica de uma indústria de papel e celulose. E aí, esse usuário, esse colaborador novo, ele tem conhecimento técnico, acabou de sair de um colégio técnico, então está capacitado tecnicamente, tem um produto Fluke na mão e tem um procedimento determinado. Então, ele vai lá, pega um motor, uma indústria papeleira, aponta o termovisor e faz a medição dele. E aí o gerente pergunta, e aí, colaborador, o motor tá bom ou tá ruim? Ele vai falar, o motor tá 60 graus. Tá, mas isso é bom ou ruim? Se ele não tem é só um número. Se ele não tem uma base de dados, se ele não tem uma informação anterior, é só um número. E o Fluke Connect permite justamente que eu consiga fazer essa integração da minha medição e ter esse comparativo no histórico ali na tela do meu celular. Então eu pego o meu smartphone, conecto, eu vejo que era o motor 32. O motor 32 no mês passado, a medição dele deu 59 e agora deu 60. Provavelmente não é nenhum indicativo de problema. Mês passado ele deu 32 e agora ele deu 60. Então ele praticamente dobrou a minha medição de temperatura. Algum problema eu tenho acontecendo nesse processo. O processo mudou? Não. Então vamos parar para fazer uma análise mais aprofundada sobre esse motor, né? Então, essa questão da conectividade, ela já existe em grande parte dos equipamentos da Fluke hoje. Esse mesmo exemplo do motor, eu podia interligar uma medição de resistência de isolamento, eu podia medir tensão, corrente, vibração, termografia, e eu teria tudo isso documentado para um motor. E eu consigo salvar em nuvem, consigo salvar dentro do sistema da indústria. Então, essa visibilidade eu ainda vejo acontecendo muito pouco na indústria. Né? Então, por isso que a gente fala da coleta dos dados, ela ser fundamental, ser o básico bem feito, ser o primeiro step para que a indústria consiga evoluir nesse sentido de coleta e análise de dados. Então, algumas indústrias que a gente consegue fazer esse trabalho e divulgar a importância desses
dessas análises, desses relatórios anteriores, eles têm ganho muitas ações, têm ganho muito no quesito mesmo do dia a dia, de saber tomada de ação rápida. Isso é fundamental para uma indústria ter uma tomada de ação à base de dados. Então, eu preciso ter esse trabalho fundamentado em dados, né? Então, o FluConnect é uma dessas ferramentas que traz essa solução. E aí, eu entro também muito na linha da Fluke Networks, que são equipamentos voltados para redes, que tem todo esse trabalho de validação da estrutura física das minhas comunicações. IoT, então falando de sensores, de toda a parte de CLPs e tudo que a Fluke não trabalha, mas todos eles vão ter um ponto de conexão para um cabo de rede. Porque se a gente está falando de IoT, tudo vai ter conectividade com alguma coisa. O que garante a estrutura física do meu cabo, que ela está funcionando da forma ideal, né? Que o meu técnico que chegou lá esqueceu de prender uma via do cabo na hora que ele foi fazer o conector. E aí eu estou perdendo o sinal e a minha linha está tendo problemas de produção. Então, essa linha da Fluke Networks, ela tá tem muito esse olhar para essa parte física das estruturas, né? Dessa coleta de dados. Então, tudo começa pela estrutura, aquilo que eu volto a falar, o básico bem feito. Se eu não tenho um cabo de rede bem passado, bem posicionado e certificado pelos equipamentos da Fluke, eu posso estar perdendo informação pura e simplesmente por causa de um conector. Então, não adianta eu ter o robô mais elaborado do mundo, ter um sistema totalmente integrado, se o meu cabo de rede foi crimpado de uma maneira incorreta. Então, o básico bem feito. E a Fluke precisa disseminar cada vez mais esse discurso para o mercado, né? Porque o mercado às vezes acha que o investimento é só nessa parte dos robôs, da IoT, parte dos sensores, e voltamos ao início da conversa. A instrumentação, ela é a base de tudo. E você falou várias vezes aí sobre os dados, né? E a gente repete aqui em todos os episódios, organizar os dados, ter esses dados precisos é mais do que o básico. Você não acha, Edgar? Porque se você não entende das suas operações, de como está a sua empresa, para onde ela está indo, o que você tem, o que você não tem, você não consegue ter nada nesse sentido de alta tecnologia, né? Exatamente. Qual é o meu custo de produção? Tá. Quanto eu consumo em energia elétrica para produzir o meu processo? Quanto dessa energia elétrica está sendo desperdiçada? Já foi feito um estudo em cima disso? Quanto eu consigo economizar na minha conta? E as ferramentas de apoio, você citou uma, a Autêntica tem várias ferramentas de apoio nesse auxílio de medir o seu dado, né? Tudo é medição, inclusive medir o dado que você tem, organizar, planejar, né? Saber com o que você está lidando dentro da sua indústria, né? Exato. Você falou que fez sua lição, né? Tentei. Você viu que tinha um bate-bola rápido aí para você? Você lembra? Acho que sim. Qual o erro comum que ainda se repete na indústria? O erro comum que ainda se repete na indústria é a análise de custo e não de valor. Eu acho que se analisa ainda muito a questão quanto isso custa e não quanto isso vale. Então, eu acho que é um ponto que falo desde o equipamento, da segurança, tudo que engloba esse setor, o procedimento, a segurança e a capacitação. Isso é o valor e não o custo. Um equipamento que você considera indispensável no dia a dia, mas só pode um. Eu não citaria um equipamento, eu citaria o sistema Fluke Connect, porque eu consigo fazer a integração desses equipamentos. Então, eu acho que o dado em si traz mais valor do que o que um equipamento de fato pode fazer. Então, vou na solução e não no equipamento. Boa. Uma tendência que já está moldando o futuro da indústria. Dados. Eu acho que dados é o que está mudando e que vai mudar daqui para frente. Quem faz uma análise de dados eficiente vai se diferenciar no mercado. Isso é fato, né? Vai deixar de ser o projeto piloto para passar a ser um diferencial competitivo. Então, os dados são fundamentais nesse processo evolutivo. E um conselho direto para quem está hoje na operação no campo. Direto. Não subestime a segurança, né? Eu acho que a gente
muitas vezes fala, eu estou sempre acostumado a fazer esse processo, a seguir dessa forma, e esquece desses 3 pontos, né? Do equipamento correto, do procedimento correto e da capacitação técnica. Então, nunca subestime a segurança. Edgar, foi um prazer receber você aqui no AuthenticCast, né, em nome de toda a família Fluke. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixo como mensagem final aí a disponibilidade da Fluke em atuar em parceria com os clientes finais por meio da Authentica. Estamos muito felizes com esse início de parceria e agradeço ao espaço oferecido para a gente poder falar sobre esse tema tão relevante, né? Onde abordamos tantos assuntos sobre tecnologia, sobre segurança, e a Fluke vai estar à disposição da Authentica, dos clientes. Então, nós buscamos aí fazer o melhor trabalho possível e contamos muito com essa parceria para colher bons frutos. E eu acho que essa conversa deixa uma mensagem muito clara, né, Edgar, que não existe indústria moderna sem medição confiável, sem diagnóstico preciso e sem segurança, que foi isso que você trouxe aqui para a gente. E mais do que isso, que a inovação começa no básico, bem feito, que a gente tem dito aqui e falado exaustivamente, né? Obrigada mais uma vez, então, pela sua participação. E se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também trabalha nessa área, né? Discuta aqui com a gente, comente. A gente está nas redes sociais e esse programa é para você. Continue, então, acompanhando o AuthenticCast e a gente está sempre de volta com um novo tema. Até a próxima.